Olá, muito bom dia. Obrigado, antes de mais, à Associação Portuguesa de Neurofibromatose e ao convite feito pelo Dr. João Passos para estar presente hoje convosco. No seguimento do que a enfermeira Mafalda falou, foi então dado este passo para avaliarmos qual é que era então o impacto, neste caso da NF1, na qualidade de vida dos doentes que são acompanhados pelo IPO Lisboa. E isto foi feito também com extrema relevância no sentido em que integramos o que é a experiência reportada pelo doente. Ou seja, um pequeno enquadramento, a NF tipo 1 é então uma doença genética, crónica, multissistémica, que tem um impacto relevante na qualidade de vida. Este estudo que vos vou apresentar hoje, como referi, foi feito então com base em PROMS. PROMS, Patient Reported Outcome Measures, trocado por miúdos em português, ou seja, com base na percepção do doente. E é isso que enriqueceu bastante este estudo. E como é que fizemos isso? Fizemos isso então com base no questionário que a enfermeira Mafalda já vos apresentou, e com base na integração dessa percepção do doente, nós conseguimos então determinar quais poderão vir a ser então estas áreas prioritárias de intervenção, e mais à frente poderemos então com isso identificar oportunidades de melhoria no percurso assistencial e mais à frente o que é que poderá então ser feito para que consigamos, não digo, mitigar o impacto desta condição física, desta condição clínica nos doentes. Como referi então, foi feito o questionário com recurso ao Microsoft Forms. O período em estudo foi um período largo, foi desde finais de 24 até inícios de 2026. Isto foi ótimo no sentido em que nos permitiu ter aqui um período de estudo já considerável para conseguirmos perceber qual é que foi então a evolução da doença ao longo do tempo. Permitiu-nos então recolher dados quantitativos e também qualitativos. A quem respondeu ao questionário, recordam-se que a última pergunta era uma pergunta de resposta aberta, foi integrada no estudo e que enriqueceu bastante os dados. Ou seja, foi feita uma análise transversal a toda a população que foi estudada e essa população, o grupo mais diminuto que respondeu em vários períodos distintos ao longo do tempo, ou seja, não respondeu só uma vez ao questionário, respondeu mais do que uma vez, permitiu-nos então fazer essa análise longitudinal. Ou seja, tivemos então 235 respostas ao questionário de 211 doentes únicos. Isto porque 23 doentes tiveram mais do que uma resposta ao longo do tempo. Tivemos 22 que responderam 2 vezes e o caso de um doente que respondeu 3. Aqui, para efeitos de comparabilidade, foi apenas considerada, então, desses 23 doentes, a primeira e a última resposta. Para termos uma pequena ideia de qual é, então, o retrato desta população, 63% são mulheres e o grupo etário mais prevalente, como poderemos ver, é dos 25 aos 44 anos. Para que conseguíssemos ter uma ideia de qual é que então o impacto da NF1 na qualidade de vida, o que é que foi feito? Com base nas várias dimensões que foram estudadas ao longo do questionário, a visão, a aparência, a mobilidade, o sono, etc., foi feito um padrão global, com recurso a este heatmap. O que é que nós podemos tirar daqui, olhando só para esta tabela? O que é possível perceber é que dimensões funcionais e psicossociais como a dor, o impacto funcional da dor, a sua intensidade, perturbações no sono, etc., são as que, a nível de impacto moderado e grave, têm uma prevalência maior, um impacto maior. Mas, por outro lado, reparamos, e isto é algo que para mim foi, passo a expressão, curioso perceber, é que, ainda que o impacto funcional e psicossocial seja considerável, por outro lado, verificamos uma preservação da função física, ou seja, como podem ver a nível da mobilidade, das mãos, a função das mãos,
o discurso e mesmo o sistema respiratório e nos ossos, estamos a falar de um impacto moderado a grave que, exceto, se não estou em erro, a questão dos ossos e das mãos, o impacto moderado a grave é inferior a... Obrigado. O impacto moderado a grave é inferior a, como podem ver, a 5%. Ou seja, estamos a falar de valores na ordem dos 4%. E aqui 1,7% na questão da respiração. Mas também vamos poder ter a oportunidade agora de ver estas dimensões em maior detalhe. No caso da dor, o impacto funcional, como podemos ver, é a que tem a maior, é a principal determinante no impacto funcional, é a dor. Temos aqui este grupo com impacto moderado a grave, ou seja, mais de 50% reporta que a dor tem um impacto funcional na qualidade de vida. A nível da intensidade da dor, podemos ver que, lá está, isto vai de acordo. A nível da intensidade, temos também este grupo, que já reporta dor moderada a grave. No caso do impacto no sono, a perturbação no sono é outra das dimensões com maior predominância a nível de impacto moderado a grave. A nível de algum impacto ou moderado a grave, como podemos ver, já temos aqui uma grande prevalência, mais de quase 64%, ou seja, estamos a falar de cerca de 2/3 aqui da população já reporta alguma perturbação na qualidade do sono, e isto, lá está, tem um impacto também relevante na sua qualidade de vida. No caso da saúde mental, novamente, o que é que nós podemos ver aqui? 58%, quase 60%, já reporta também sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e lá está, devido ao impacto da dor, devido à perturbação do sono, vamos ter então sintomas marcados de ansiedade ou de depressão. Isto terá então impacto a nível global da NF1, ou seja, um impacto moderado a grave em 1 em cada 3 doentes. Isto vai afetar a esfera profissional, a esfera social, a nível de planeamento de vida, ou seja, vai ter um impacto marcante. A nível da função cognitiva e do comportamento, o que é que podemos verificar aqui? Podemos ver que, a nível do impacto da NF1 na qualidade de vida, há um maior impacto na aprendizagem, ou seja, na função cognitiva, do que no comportamento. O comportamento, verificamos uma quase preservação a nível de 66, 67% da população, ou seja, o que nós podemos aqui concluir é que esta condição tem um impacto maior a nível de problemas com a leitura, com a escrita, com o soltar, a fazer contas, pequenas contas no dia-a-dia, também terá um impacto relevante. E agora passamos para o outro ponto do espectro, que é a função física. Enquanto que dimensões como o sono, saúde mental, têm um impacto muito considerável. A nível da função física, estamos a falar da visão, da mobilidade, o discurso, a função das mãos, lá está. O impacto moderado a grave, exceto no caso da visão e da função manual. Estamos a falar de impactos, como já tivemos a oportunidade de ver no mapa de calor, em que são valores reduzidos. Ou seja, o que é que nós podemos concluir daqui? Que existe uma preservação global da função física na maioria dos doentes que foram acompanhados. Lá está. Como podemos ver aqui no caso do sistema respiratório e nos ossos, estamos a falar aqui de 81% e aqui de quase 60% que não tem qualquer impacto da NF1 na sua qualidade de vida. Agora, o que é que foi bastante relevante nós vermos neste estudo? Ou seja, tivemos a percepção dos doentes. Isto foi bastante enriquecedor para o estudo e acredito que também para a prática clínica nós conseguirmos ter a experiência do doente, ou seja, o doente reportar-nos o que é que sente ao longo do acompanhamento que é prestado a nível clínico. Reparamos que o que é que
como já tivemos a oportunidade de ver nos slides anteriores, existe um impacto na autoimagem, sintomas de ansiedade e de depressão e preocupação com a evolução da doença. Eu trouxe-vos alguns testemunhos de doentes. Este, lá está, é a tal última resposta do questionário que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de responder, incomodada com os vários neurofibromas, o medo constante que os tumores virem malignos e gostava de melhorar a minha aparência. Um daqueles 23 doentes que vamos ver mais à frente na análise longitudinal, que responderam mais do que uma vez ao período em estudo, foi o doente que respondeu 3 vezes. E foi curioso e senti por acaso, gostei de ver que o doente em questão, no primeiro momento, sentia-se que a pessoa estava bastante fragilizada, mas à medida que ia respondendo no questionário, reparou-se numa progressão, ou seja, a pessoa já sentia alguma esperança, sentia-se que estava, a nível mental, estava mais... ou seja, via-se uma progressão, e isso é muito bom perceber que, tendo este acompanhamento do corpo clínico no IPO, que as pessoas, então, com esse acompanhamento estruturado, com acompanhamento ao longo do tempo, percebe-se que é possível a pessoa, então, conseguir dar a volta, entenda-se, ao impacto que a doença tem ao longo da vida. Pronto, estes 23 doentes, o que é possível aferir? Percebemos então que há uma tendência global, ou seja, tendência global para melhoria ou então estabilidade. São estes doentes aqui que estão perto da linha do zero, que não têm qualquer alteração relevante ao nível daquelas dimensões, ou seja, os doentes que não melhoraram nem pioraram ao nível das dimensões que foram estudadas. Tivemos então 48% com uma evolução favorável, 30% com uma evolução desfavorável e 22% à volta disso que não tiveram uma variação relevante. O que é possível aferir daqui ao vermos este mapa? É que existe uma variação muito grande, ou seja, existe uma heterogeneidade individual relevante, ou seja, temos perfis clínicos muito, muito distintos. E com isso, lá está, para nós conseguirmos acompanhar esta condição clínica e mitigarmos o impacto da doença na qualidade de vida, lá está, é preciso nós conseguirmos providenciar um acompanhamento mais personalizado ao doente. Os padrões globais que nós conseguimos então identificar, lá está, ou seja, temos um padrão clínico heterogéneo, com o impacto nas funções funcionais e psicossociais, como é a dor, o sono, a saúde mental, um baixo impacto estrutural, a nível da função física, o impacto é mais reduzido, foi isso que foi possível aferir, e lá está, como eu tinha referido, uma heterogeneidade clínica, ou seja, temos perfis clínicos bastante distintos. Já está? Ok. Obrigado. Com isso, o que é preciso fazer? É preciso, a nível das implicações para a prática clínica, a NF1 vai então exigir uma abordagem individualizada, centrada no doente, e lá está com uma componente multidisciplinar para que se consiga atender à preocupação do doente, ao seu bem-estar, e assim conseguirmos também, através desta abordagem multidisciplinar estruturada, conseguirmos identificar precocemente, em alguns doentes, conseguimos identificar precocemente o risco de agravamento e conseguirmos então mitigar os efeitos da doença. Pronto, esta questão já tínhamos então visto, ou seja, temos que a dor, o sono e a saúde mental constituem então os principais determinantes do impacto funcional e lá está, temos que ter então uma necessidade de um follow-up que seja estruturado junto do doente. Em conclusão, como nós vimos então, a NF1 tem então um baixo impacto na incapacidade física grave, vários perfis distintos de doentes e algo que nós vamos ter que conseguir então combater, que é o facto de ter um impacto relevante nas funções psicossociais e funcionais. E com isso eu deixo-vos uma última pergunta que é, e que nós mais à frente eu gostaria também de continuar a fazer parte deste percurso
já com este estudo, mas também mais à frente, que é que nós conseguimos perceber o que é que podemos então fazer na prática para melhorar, para continuar a melhorar a qualidade de vida destes doentes. Ok, é tudo. Obrigado. Já isto? Obrigada, muito obrigada Obrigado. pela sua apresentação. Vou agora então abrir espaço para questões para os nossos 3 oradores da manhã. Alguém? Eu estava à espera, David. Vou-te dar este. Esse é escuro. Ok. Olá, muito bom dia. Sim, posso? Ok. Então, tenho questões para todos os nossos oradores. Se calhar começo pelo Dr. João. Pronto, o Dr. João detalhou aqui para nós um bocadinho a situação das ressonâncias magnéticas que são muito necessárias. Eu gostaria de saber se vocês têm uma noção de qual é que será o déficit neste momento que tem em termos das ressonâncias magnéticas que seriam necessárias e as que realmente acabam por se concretizar. Tem algum número em mente de quantas é que seriam necessárias? Ou rotineiramente quantas ressonâncias magnéticas é que deveriam ser feitas consoante um período de tempo específico? Neste momento, a capacidade estamos a falar das de corpo, portanto, as ressonâncias magnéticas de corpo, a capacidade montada no IPO é de 100 ressonâncias por ano, o que é manifestamente insuficiente. E como é que a administração tem tentado resolver esse problema? Contratualiza com clínicas que fazem exames de imagem, contratualiza um grande volume de ressonâncias magnéticas para tentar reduzir a lista de espera deste exame. Como ainda não atingimos, como ainda não temos toda a população coberta, e não é só a população com NF1, a população com NF2 também tem que fazer RM de corpo inteiro. Como ainda não temos esta população toda rastreada, ainda não conseguimos dar uma previsão, uma estimativa de quantas é que iremos necessitar, porque o número de novos doentes continua a aumentar. Não temos ainda um steady state. A Mafalda, neste momento, está a fazer essa revisão. E as respostas que nós vamos ter no final do ano são quantos doentes é que já fizeram RM, quantos é que ainda não fizeram, e dos que fizeram, quantos é que vão ter que repetir. A periodicidade da repetição do exame é variável em função dos achados da ressonância magnética de corpo. Se tivermos uma ressonância magnética de corpo que mostra apenas lesões milimétricas dispersas no corpo, a necessidade da repetição do exame vai ser passado 2 a 3 anos. Se o doente tiver lesões muito volumosas, com mais de 3 centímetros, terá que fazer uma ressonância magnética passado 6 meses a 1 ano. E esta variabilidade ou esta heterogeneidade do follow-up faz com que não tenhamos ainda um número de quantas ressonâncias é que vamos ter que garantir para ter um seguimento adequado da nossa população. E provavelmente o que vamos ter que fazer vai ser uma solução de compromisso, ou seja, doentes mais velhos com menos risco para transformações malignas vão ficar à espera mais tempo, doentes com maior risco vão ser os doentes que vão fazer primeiro o exame, e vamos também aumentar o intervalo de tempo nos doentes de baixo risco com lesões identificadas. Em vez de fazerem a ressonância passado 2 anos, poderão ter que fazer passado 3 anos. Ou seja, vamos tentar otimizar o mais possível este recurso sem comprometer os cuidados que estamos a prestar à população. Mas vai ser um desafio e provavelmente muito dinâmico ao longo dos próximos anos ainda. Segunda questão. Imagino que o cenário seja similar ao do Espírito Santo. Espera.
Será semelhante. Sim. Essa foi a abordagem que usámos há vários anos, quando não estávamos a conseguir fazer RM de corpo. Até a administração perceber que uma PET custa 1.000 €, uma ressonância de corpo custa 200. Talvez não fizesse sentido estarmos a usar PETs também vão expor o doente à radiação. Ou seja, uma PET, nós estamos a expor o doente a 5 anos de radiação. Portanto, é um exame que tem riscos também associados. Para a enfermeira Mafalda, fiquei muito agradado em ver que criaram uma network de enfermeiras, não só europeia, mas global. Na vossa interação, que conclusões é que retiram sobre as especificidades de cada país? Os vossos desafios, os vossos problemas, as vossas soluções tendem a ser semelhantes ou encontram muita assimetria? O que é que tem para nos dizer? Dar os dois. É um para casa. Enfim. Ainda não conseguimos estar consistentemente todas presentes ao mesmo tempo para poder responder assim com muito rigor. Contudo, podemos ver que as realidades são muito diferentes em diversos países. Por exemplo, no Reino Unido elas estão muito estruturadas. Existem centros bastante estruturados e nos Países Baixos também, em que existem enfermeiros que se dedicam apenas ao cuidado da pessoa com NF1, umas a adultos, outras à população pediátrica, outras depois dedicadas ao cuidado da pessoa com schwannomatose relacionada à NF2, portanto conseguem se dedicar exclusivamente àquela área específica. Cá, a bem dizer, sou eu que faço esse papel, com as limitações que isso traz, não é? Que é o tempo não esticar e com os desafios que isso traz, que é, se calhar, retiro a conclusão que prestamos muitos bons cuidados para os recursos que temos. Porque com o facto de eu não estar dedicada a tempo inteiro, conseguimos ter a população que temos, já realizar o trabalho que fazemos e investir em formação e em prática baseada na evidência, não ficamos nada atrás de países como o Reino Unido ou os Países Baixos, que estão bastante estruturados e têm um corpo de enfermeiras que está dedicado full-time em diversas áreas específicas, o que nós não conseguimos ter cá. Qual é o handicap? E que é um handicap grande, pelo menos na minha ótica, que é eu não consigo, se calhar, passar para o papel, e não é tudo aquilo que é necessário às vezes para demonstrar os resultados e para demonstrar as necessidades que temos. Porquê? Porque o tempo não estica. Mas eu acho que devagarinho, em 4 anos, mesmo assim, já conseguimos realizar muita coisa cá e fico muito orgulhosa do trabalho que temos realizado e o nosso compromisso é continuar a melhorar. Poderemos não conseguir tão rápido como estas enfermeiras que têm uma rede estruturada e estão full-time, mas acho que prestamos muito bons cuidados aos nossos utentes com os recursos que temos. E o intuito é continuar. Dr. Luís, gostei muito de ver a apresentação dos resultados e fiquei surpreendidíssimo com a amostra tão grande que conseguiram engajar, no fundo, para este estudo. Eu tinha aqui alguma curiosidade em saber se vocês pretendem eventualmente aprofundar o estudo com novas variáveis, por exemplo, creio que seria interessante ver qual o impacto, portanto, qual o impacto das variáveis que estudaram, depois, do ponto de vista prático, por exemplo, ao nível do sucesso escolar, ao nível da empregabilidade, será algo que vocês ponderam fazer no futuro?
nós tivemos eu tive a oportunidade, lá está, é como volto a dizer, a convite do Dr. João Passos para desenvolver então esta avaliação na qualidade de vida, ou seja, conseguimos perceber ao certo qual é que é o impacto que a doença teve, com base na percepção do doente. Tivemos, de facto, insights bastante valiosos, consegui perceber então o quão ricos estes dados podem ser e o impacto que eles podem ter, tanto para o doente como na prática clínica em si. É claro que eu gostaria de pegar neste estudo e continuar a desenvolvê-lo de futuro, aprofundar não só as variáveis que já utilizamos, mas também, e como refere bem, noutras variáveis, perceber na função cognitiva, a nível da aprendizagem, ao longo do percurso de vida do doente, talvez qual é o impacto que a doença tem e como é que o acompanhamento médico pode ajudar a continuar a mitigar esse efeito, não só na aprendizagem como em outras dimensões, mas talvez aqui também gostaria de perguntar tanto ao Dr. João como à enfermeira Mafalda, como é que nós poderemos então continuar a aprofundar isso e lá está. Eu estou inteiramente disponível para continuar neste projeto. Quando me convidaram, era algo que não tinha pensado fazer e que tem sido bastante enriquecedor poder participar no desenvolvimento deste estudo. E lá está, como eu fiz aquela última pergunta no fim da apresentação, deixei esse espaço em aberto para reflexão em como é que nós poderemos então continuar a impactar a qualidade de vida do doente para melhor. Aquilo que o Dr. Luís nos traz começa alguns anos atrás, quando a doutora Leonor Santana esteve connosco no IPO e pegou neste desafio de validar o questionário de qualidade de vida. Depois a doutora Márcia colabora com o Dr. Luís, tornou esse questionário, informatizou e a enfermeira Mafalda disseminou por toda a população. E depois o Dr. Luís apresenta, algumas semanas antes desta reunião, os resultados digeridos e quais é que são as conclusões a que chega. E faz isto de uma forma autónoma, independente, e depois junta-se este feliz acaso de termos uma pessoa bastante competente a olhar para aquilo que estamos a fazer e a apontar-nos um caminho para melhorarmos aquilo que estamos a fazer no nosso dia a dia. E o questionário de qualidade de vida, na verdade, vinha acompanhado também com um questionário sociodemográfico, para termos uma visão, no fundo, da realidade social do doente e das competências académicas. Eu acho que um dos passos seguintes que também poderíamos definir neste ano ou no próximo ano seria informatizar também esse questionário sociodemográfico e tirarmos essa fotografia à nossa população de maneira a compreender como é que as duas coisas estão, como é que se acompanham, como é que a qualidade de vida é ou não afetada pelos aspectos sociais dos doentes que cuidamos ou de quem cuidamos e ser também esse um ponto de reflexão, porque os cuidados da nossa população não se limitam a cuidados médicos e cuidados de enfermagem. Felizmente, temos também integrados no nosso hospital assistentes sociais que têm um papel fundamental na população que mais precisa. E a população que mais precisa, geralmente, é a população mais doente e que tem menos recursos financeiros para fazer face aos desafios que tem. E este aspecto social é importantíssimo e acho que pode ser o próximo caminho se o Dr. Luís e a Dra. Márcia assim quiserem e se nos ajudarem. Seria acrescentar mais esta camada de análise para continuarmos a melhorar e identificar talvez os doentes com mais risco, são os doentes que têm qualidade de vida mais afetada e que têm os aspectos sociais também mais frágeis, e são esses doentes que devemos priorizar os nossos cuidados, provavelmente. Sim, nesse aspecto concordo com o Dr. João, no sentido em que
lá está, estas ferramentas já existem, nós poderemos canalizá-las para este estudo, ou seja, por exemplo, nós na gestão da qualidade e risco aferimos também, vou dar um exemplo, a avaliação da satisfação, ou seja, dos doentes que são acompanhados no IPO Lisboa ou dos próprios profissionais. E aí nós já fazemos, eu tive a oportunidade de desenvolver esse relatório, esse estudo, já tiramos uma fotografia à população. No caso da avaliação que fizemos à satisfação dos doentes, conseguimos aferir o grau de escolaridade, género, local de residência. Com base nisso também conseguimos perceber que tínhamos, vou dar um exemplo prático, nós acompanhamos doentes não só na região de Lisboa, como também em Setúbal e outras regiões do país. Conseguimos aferir que tínhamos pequenas concentrações de população espalhadas pelo país e com base também, lá está, na percepção dos doentes em que demonstraram desafios em conseguir chegar ao Instituto para continuarem os seus tratamentos, tratámos de desenvolver uma parceria com a Rede Expresso com tarifas mais vantajosas. Nós poderemos, sem dúvida, adaptar o que já fizemos nesse campo para o que estamos agora a fazer a nível do estudo da neurofibromatose, em conseguirmos, como o Dr. João Passos referiu, tirarmos uma fotografia à população e perceber, com base nos desafios atuais, nas pressões atuais que se sentem no SNS, como é que, independente mental, nós poderemos conseguir canalizar melhor os nossos esforços para melhor continuar e melhor servir esta população no seu percurso clínico. Alguém quer intervir? Deixa só referir uma coisa, do ponto de vista da APNF, podem sempre contar para esta, não sei se era isto que ias referir, que faz todo sentido nós estarmos juntos. Ora, bom dia. Eu fiquei com alguma curiosidade relativamente ao questionário que fizeram sobre a qualidade de vida, especialmente sobre os doentes que tiveram mais do que uma participação. Portanto, esses doentes que fizeram mais do que uma, ou seja, que responderam ao questionário mais do que uma vez, qual foi o intervalo de tempo entre essas avaliações? E se eles foram doentes que estiveram ou estão sobre algum dos fármacos utilizados, se isso teve algum impacto ou não nesta melhoria, ou foi só sobre uma melhoria de conforto de acompanhamento. E outra questão mais prática para mim pessoalmente é estes métodos que vocês utilizaram para avaliar a qualidade de vida e a implementação desta base de dados virtual pode ser replicada ou extrapolada para outras zonas do país, nomeadamente Guimarães. Obrigada. De alguma forma. Se calhar não conseguimos escolher esses dados. E a segunda questão era se podíamos fazer esta ferramenta à fera pelo portal. Sim, claro que sim. Relativamente à primeira questão, eu peço desculpa não ter acompanhado desde o início. De facto, estava também aqui a trocar algumas ideias, nomeadamente sobre qual seria interessante, lá está, naquela fotografia que fazermos à população. Uma das variáveis que nós também poderíamos dar maior ênfase seria o impacto da doença na vida familiar e depois também acompanhamento disso pós-cirúrgico. Pós-cirurgia, sim. Isso também seria algo que nós, interessante também debruçarmos sobre essas perspectivas. Em relação às suas questões, a primeira, lá está,
era relevante nós conseguirmos aprofundar essa fotografia para poder responder a essa questão. Acho que seria interessante também para percebermos, acho que aí, o Dr. João, a enfermeira Mafalda, me poderá corrigir se não estou correto, perceber ao certo qual o impacto que o acompanhamento está a ter, se existem desvios que carecem de ser corrigidos ao nível do acompanhamento que é feito, a nível de análise, os exames, perceber como melhor poderemos dirigir o tratamento. E relativamente à segunda questão, sim, terei todo o prazer em partilhar a ferramenta consigo, o Hospital também de Guimarães. É algo que mais à frente poderemos trocar contactos e, a partir daí, desenvolver um trabalho conjunto. Muito bom dia, Rita Lopes da Silva, sou neuropediatra no Hospital Dona Estefânia e faço parte da equipa da consulta multidisciplinar de doenças neurocutâneas à qual o João se referiu. Eu queria começar por cumprimentar a equipa do IPO, que tem feito um trabalho magnífico, não só do ponto de vista assistencial, mas a desbravar caminho também na investigação, e isso é de louvar entre nós. E eu queria fazer, por um lado, um comentário a este trabalho da qualidade de vida na população adulta. Estava aqui a comentar com a enfermeira Sónia Tavares, que faz também parte da equipa e que quero acreditar que toda a capacitação que nós fazemos, sobretudo na adolescência, e todo o processo de aceitar e lidar com o diagnóstico, que é algo, para quem não conhece, na nossa equipa nós temos também um neurologista, uma enfermeira dedicada, mas no core está um pediatra. E o pediatra vê todas as crianças. E queremos acreditar que isso é uma mais-valia. O gestor da consulta é um pediatra. E é todo esse processo feito muito pela pediatra e pela enfermeira Sónia, de aceitar e capacitar o adolescente. E sentimos, estão aqui muitos pais, que há um esconder do diagnóstico durante muito tempo. E é todo um processo que nós temos que fazer de convencer a família que um adolescente que tem acesso ao Google todos os dias na sua mão vai procurar. E mais vale saber, através da família e de profissionais de saúde, do que ir sozinho pela net fora, sabe-se lá o que é que encontra. Por isso, quero acreditar que sim, que se fizermos a esta população pediátrica, um dia mais tarde adulta, um estudo de qualidade de vida, que a forma como lida com a sua doença, com a autoestima, a capacitação que tem, que vai ser melhor, que para dar uma nota positiva. Em termos de desafio, gostava de perguntar ao João se existe, por exemplo, noutros países, um programa de financiamento vertical para esta patologia. Por que é que eu digo isto? Não é só entre nós que a gestão e o financiamento de saúde está difícil. Não me querendo colocar do outro lado, mas acho que também temos que ter capacidade de o fazer para depois encontrar soluções. O IPO deve ter recursos finitos, que tem certamente, e está a lutar com diferentes áreas, também oncológicas, doenças oncológicas, novas terapêuticas, muito caras. Estive aqui a fazer uma procura rápida e uma ressonância de corpo inteiro custa 300 a 500. A ADSE fica 60, mas ela tem um custo, portanto, é mais do que 200. Pode ser que, negociando muitas, o valor seja inferior, mas o custo é 300 a 500 euros por uma ressonância de corpo inteiro. Portanto, isto é caro. E quando nós lançamos este termo bonito, que é um desafio a uma instituição, de fazer X ressonâncias magnéticas e depois prescrever selumetinib, que também não é barato, podíamos procurar, lembrei-me agora, ainda não me tinha lembrado antes, então já tinha dito, de ver se outros países têm um programa de financiamento vertical, ou então lançar-nos nós, em conjunto com a associação, que tem pessoas que também sabem procurar muito bem estes programas, e tentávamos ver se convencíamos a CSS, Infarmed e Ministério da Saúde que há centros com X doentes que gastam por ano Y e que por isso precisavam de um programa de financiamento vertical. Não custa procurar, o não está garantido. Eu acho que isso faria todo sentido. Eu acho que
a experiência nos outros países, ou aquilo que eu vou sabendo dos meus colegas, é que a organização é um pouco diferente. Na Alemanha têm uma co-participação com o setor privado, portanto, a maior parte dos doentes tem seguros e cabe ao médico depois fundamentar através de relatórios a necessidade que o doente tem, quer da ressonância magnética do corpo, quer do tratamento. O Dr. Said Farshid, que neste momento está em Hamburgo, ele referia que parte do seu tempo era alocado só a justificar aos seguros o porquê das RMs de corpo. E, portanto, ele tinha esse tempo alocado e estava continuamente a fazer relatórios para as seguradoras para pedir exames. E na Áustria também têm um serviço copago com o setor privado. Talvez os únicos 2 países com os quais nos poderíamos comparar seriam a Espanha e França, que em que o setor público é muito forte. Mas daquilo que eu tenho conhecimento, a Espanha está organizado em vários setores ou várias regiões, e regra geral cabe ao centro de Barcelona fazer a prescrição, por exemplo, do selumetinib, e depois os centros fazem a administração e são responsáveis financeiramente por esse medicamento. E em França não há, também penso que não há este financiamento vertical do doente, como por exemplo já existe em Portugal para algumas doenças raras. E há doenças raras que têm um plafond, ou seja, o hospital cuida de X doentes com doença rara e tem por esse motivo vai ser alocado um recurso financeiro para eles. Eu penso que neste momento a administração do IPO está a tentar ter financiamento principalmente por causa do medicamento. O IPO gasta 170 milhões de euros por ano só em medicação para doentes oncológicos. E o selumetinib, neste momento, já está no top 10 de medicamentos gastos pelo IPO, porque é um medicamento também bastante oneroso. E são muitos os doentes a ser tratados, e contrariamente aos doentes com outros problemas oncológicos, os doentes com NF1 têm uma doença crónica, portanto vão precisar desta medicação durante vários anos. E eu penso que a administração está a fazer esse esforço de tentar ter pelo menos uma linha de financiamento para a medicação, porque está a acontecer uma coisa particular. Por exemplo, os doentes de Coimbra, que iniciaram terapêutica em idade pediátrica, estão a ser transferidos para o IPO quando chegam à idade adulta para a continuação do tratamento, porque o IPO de Coimbra não está a receber estes doentes adultos. E depois passa a ser o IPO de Lisboa a assumir esse tratamento. E eu acho que é um desafio enorme. Acho que a administração vai ter que resolver isso para sobreviver e para que o IPO continue a prestar cuidados. Penso que também poderíamos refletir sobre a qualidade de vida nas crianças, ou seja, existem também ferramentas. Seguimos muitas crianças com NF1, tanto no IPO como na Estefânia, e seria interessante termos talvez aqui aquilo que estamos a fazer para os adultos, fazermos também para as crianças, e tendo o Luís depois a ajudar-nos em toda esta parte informática e de análise, eu acho que seria um trabalho muito relevante também para 2027. Portanto, seria mais uma ideia, Luís. Antes de irmos para o coffee break, eu sei que podem haver mais questões, mas para não atrasarmos muito, queria só colocar aqui 2 questões eu preciso de ler. Sim. Sofia Silva. Da Sofia Silva. Primeiro gostaria de dar os parabéns à equipa de médicos e enfermeiras que estão a mostrar imensa vitalidade e consistência no vosso trabalho, apesar de todas as barreiras. Devem mesmo sentir-se muitíssimo orgulhosos. São um verdadeiro exemplo de como se começa a introduzir mudança com a iniciativa vinda de quem está a trabalhar no campo, ao invés de nos escritórios da administração. Estes últimos, talvez mais alheios à vossa realidade dos profissionais em campo e da dos pacientes. As perguntas são:
como é que estão a operar a magia de expandir e coordenar os serviços, apesar dos desafios e da falta de consciência da administração hospitalar? Isto é uma delas. Eu não sei. Não. Que papel poderão ter os pacientes representantes da doença para influenciar a criação de serviços especializados? Ou seja, eu acho que esta segunda questão é muito importante. Como é que nós, pacientes, e alguns que são representantes, como depois o Valdemiro nos irá falar um pouco disso, podem ajudar neste papel que têm tido? Eu sei que isto podia perguntar a vários médicos aqui presentes. Eu acho que em relação à administração do BPO, eu sinceramente eu valorizo aquilo que eles estão a fazer, porque eles têm que gerir uma casa muito grande, com muitas solicitações. E em relação à população que acompanhamos, eu penso que ao longo dos últimos anos, qualquer sentimento mais negativo já foi ultrapassado. Ou seja, acho que neste momento é uma população bastante acarinhada e eu penso que o IPO já interiorizou que tem que prestar cuidados a esta população, apesar de alguma resistência inicial que houve. Em relação a como melhorar, os doentes, eu penso que têm que ser exigentes e têm que ser exigentes em relação aos profissionais de saúde que cuidam deles e têm que levar-nos a prestar um serviço de melhor qualidade. Ser exigentes sem talvez aumentar o burnout, ou seja, há várias formas de podermos ser exigentes em relação às pessoas que nos prestam serviço e eu penso que esse é o papel dos doentes e dos familiares, é quererem melhor Claro. e serem verbais em relação a isso.